Vamos só pegar um exemplo interessante. Vamos pegar o primeiro exemplo que aparece na Fonologia do Espírito. A ideia da certeza sensível. Hegel se pergunta: o que aparece à consciência como o dado mais certo e seguro do seu saber? O que aparece à consciência como o dado mais certo e seguro do seu saber é o saber do que lhe aparece imediatamente aqui à sua frente e agora. Você tem um aqui e agora que enraiza a certeza. Então eu posso não ter clareza sobre o que ocorreu no passado, posso enganar-me a respeito da minha memória, eu posso não ter uma clareza na percepção de fatos distantes, mas o que está presente diante de mim agora é objeto seguro da minha certeza. Então, vocês percebem, é um dado, eu diria, Hegel parte de uma ideia fundamental do senso comum. A ideia fundamental do senso comum é a presença, é o fundamento da certeza. O que está presente diante de mim aqui agora, certo? Ele é, antes de mais nada, o fundamento do meu saber. Eu não posso me equivocar sobre o que aparece diante de mim aqui e agora. Só que aí vem uma questão interessante do Hegel, que é dizer, bem, o que a consciência sabe sobre esse saber, sobre esta presença? Ela sabe que essa presença ela se dá de maneira imediata. Há uma imediaticidade do objeto sob o regime da presença. Só que ele vai dizer, olha que coisa engraçada, a consciência acha que tem um objeto imediato, ou seja, objeto no seu ser bruto, na sua presença bruta diante de mim, mas ela não tem objeto imediato algum. Ela acha que está se relacionando a objetos, quando ela olha assim para o caderno e fala, esse caderno está aqui diante de mim agora, só que ela não está diante de objeto algum. Como isso é possível? Diz o Hegel, a consciência tem a certeza sensível do seu objeto. É o primeiro estágio do saber. É isso. Saber da certeza sensível do seu objeto. Agora, vamos então pedir à consciência que ela fale algo sobre o seu saber. Se eu falar algo, não significa perder nada do saber. Só que o Hegel já é astuto. Porque quando ele fala uma coisa dessa, ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, ok, o saber imediato que se aloja na interioridade do sujeito isolado, certo? Isso não tem validade alguma. Só tem validade aquele saber que circula intersubjetivamente e que pode ser enunciado na linguagem. É necessário, então, que a consciência diga isto que ela sabe. Que ela saia do mutismo de ter essa certeza de que não há o que duvidar, de que as coisas estão aqui, que isso que está diante de mim, aqui e agora, é a forma fundamental do ser, do estar presente, do Dasein, do isto, do ser aí, do ser que está aí, que está neste lugar. Então, é necessário que ela saia disso e que ela consiga, então, partilhar esse saber. O que acontece quando a consciência procura falar sobre o aqui e o agora? Diz o Hegel, o aqui e o agora se perdem, ele desaparece. Eu digo, bem, você está diante de mim agora, eu escrevo, depois eu vou olhar de novo, cadê o agora? Sumiu. Ou seja, você pode dizer, isso parece um truque meio furado. Como assim? Parece que o Hegel está fazendo simplesmente jogando com uma característica de um certo tipo de termo linguístico que nós chamamos em linguística os deíticos, esses termos que precisam de uma contextualização para que eu possa então saber, afinal de contas, ao que eles se referem. Então, por exemplo, isto, aqui, certo? São termos que não têm nenhum sentido fora do seu contexto de enunciação. Se eu retiro, eles perdem seu sentido. Só que o Hegel está querendo dizer, na verdade, é uma coisa um pouco mais complexa e mais interessante. Consiste mais ou menos em dizer o seguinte, a consciência tem um conceito de saber. Ela vai realizar o seu conceito de saber. Ela vai entrar em contradição. Aquele movimento.
princípio que, ao se realizar, produz o seu contrário e depois precisa retornar a si mesmo sob uma nova figura. Né? Então ela vai realizar, ela tem uma certeza sensível, né? Ela tem a certeza do seu objeto, ela tem uma certeza da imediaticidade, ela tem uma relação imediata com o objeto. Ela não precisa de nada que lhe coloque entre ela e o objeto. Só que ela vai descobrir que não é verdade. Porque o que significa, por exemplo, digamos que eu tenha um objeto diante de mim, esse objeto, por exemplo, uma agenda, né? E eu esteja aqui falando com alguém que nunca viu uma agenda, não sabe o que é uma agenda. Aí, então, ele pergunta para mim, o que é uma agenda? Digamos que eu faça, uma agenda é isto. Eu faço, então, uma operação que chama designação ostensiva. Esta designação ostensiva, no entanto, não retira a ambiguidade da linguagem. Eu não vou saber o que é uma agenda, simplesmente mostrando, é isto, visando, né? É isto. Por quê? Por exemplo, tem um filósofo analítico chamado Quine, que criava um paradoxo, que era o paradoxo da inescrustrabilidade da referência, onde ele falava, quando eu tento retirar a ambiguidade da língua através de uma designação ostensiva, eu mostro simplesmente o quê? Por exemplo, como eu vou saber, como o sujeito que nunca viu uma agenda vai saber a diferença entre uma agenda, certo, e um caderno? Ou como é que ele vai saber que a agenda ela pode ter outras cores, pode ter outras formas, pode ter outro tipo de papel, pode ser inclusive não só isso, não pode inclusive não ter papel nenhum, né? Pode inclusive ter uma estrutura, sabe, de um celular, ou pode ter a estrutura de um iPad, isso pode ser uma agenda da mesma forma, né? Ou seja, para que ele possa entender, você percebe, não adianta para saber qual é o sentido de um termo, não adianta eu designá-lo ostensivamente, porque a linguagem nunca funciona dessa forma. Eu preciso contextualizá-lo no interior de uma estrutura. Preciso mostrar as diferenças entre termos contíguos. Eu preciso mostrar a sua funcionalidade a partir da funcionalidade de outros termos, de outros objetos que caem sob outros termos, né? Ou seja, eu preciso atualizar todo um sistema de relações e de variáveis. Aqui, agora, são sistemas de variáveis. Aqui, para que eu possa entender o que é aqui, eu preciso entender o que é aqui, o que é lá, o que é acolá, né? O que é agora, eu preciso entender o que é depois, o que é antes. Ou seja, eu tenho um sistema de variáveis. O que a consciência faz quando ela tenta apreender seu objeto? Ela descobre que, na verdade, ela organiza sua experiência sobre um sistema geral de variáveis. Ela não tem nenhum acesso direto ao objeto. Ela tem um acesso indireto ao objeto. Ela tem um acesso mediado ao objeto. Então, ao tentar realizar o conceito de imediato, ela realiza o conceito de mediação. Ela entra em contradição. Esta contradição, no entanto, ela não é uma contradição que simplesmente anula o saber da consciência. Ela é uma contradição que produz uma negação, diz o Hegel, uma negação determinada, algo que puxa a consciência a um outro modo de saber. E ela então vai tentar reconstruir o seu modo de saber, levando em conta o resultado desta experiência. E ela vai fazer isso continuamente, até ela chegar numa experiência que aí vai ter uma ruptura importante. Ela vai descobrir que o seu objeto, certo, na verdade, não é um objeto exterior. Seu objeto é uma outra consciência de si. É uma outra consciência. Por isso, consciência de si, porque aqui é a consciência de objeto. Quando é uma consciência de consciência, nós temos a figura da consciência de si. O que a consciência está descobrindo? Que antes da relação aos objetos, nós temos a relação entre sujeitos. As relações entre sujeitos determinam a forma das relações entre objetos. Você tem, antes do conhecimento do objeto, você tem o reconhecimento entre consciências. O que é realidade depende, antes de mais nada, da possibilidade de um reconhecimento bem-sucedido entre consciências. Posso dar um exemplo dramático para vocês. Tem um bom romance que chamava O Bigode, de um escritor chamado Manuel Carrère, né? Que é mais ou menos a história
Um sujeito que tinha bigode, num dia ele resolve tirar o bigode, né? Então ele chega para a mulher e pergunta, e aí, o que você achou? Aí ela fala, achei o quê? Não, achou? Tirei o bigode. Eu falo, não, mas você nunca teve bigode. Como assim? Eu falo, não, que brincadeira é essa? Claro que eu tinha, né? Aí ele vai procurar fotos onde ele tinha bigode, não acha foto nenhuma, e começa a ficar revoltado com a mulher, fala, pô, que tipo de brincadeira é essa que você está querendo me fazer? Aí, bem, tudo bem, ele vai dormir com raiva, vai para o seu trabalho, chega no trabalho, né, e fala, e aí, gente, o que vocês acharam? Os caras falam, não, achamos o quê? Não, eu tirei o bigode. Não, mas você nunca teve bigode. Aí ele já começa a imaginar que a mulher ligou para o pessoal do trabalho, para pegar uma peça nele. Em suma, devido à desarticulação do campo de reconhecimento, a sua sanidade vai para o espaço, ou seja, a sua possibilidade de ter relações objetos vai completamente para o espaço. Ou seja, esta assunção, esse sentimento social é a base da possibilidade mesmo do que há a conhecer. Retirado o sentimento social, eu retiro a relação ao objeto, que não é uma relação imediata, essa que é a questão. Ela é uma relação secundária, uma relação que é derivada da relação entre os sujeitos. Isso é um pouco que o Hegel vai insistir, que antes de uma relação de conhecimento, nós temos uma relação de reconhecimento. Termo importante para o Hegel, Anerkennung, né? Que vai ser então um eixo fundamental da fenomenologia do espírito. Queria tratar melhor desse tema, que é um tema muito importante, num módulo à parte.